Meus amigos, o julgamento começou e a Federação Inglesa ela não quer meio termo, ela pede o banimento total do jogador. E aí pessoal, aqui é o Gustavo do Futesport e eu estou aqui para compartilhar com vocês tudo o que rola no mundo do futebol. Vamos nessa! Bom, para você que ainda não viu o nosso vídeo explicando sobre essa treta de aposta que o Paquetá se envolveu, corre lá para depois entender tudo melhor, mas eu vou te dar um resuminho. O Paquetá está sendo acusado de envolvimento no esquema de apostas esportivas, mas a acusação do Paquetá não é de fazer a aposta em si, coisa que nenhum jogador de futebol pode fazer, mas é de manipular os resultados em prol dos apostadores. Nesse vídeo eu vou te dar detalhes que eu ainda não te contei no outro vídeo sobre as investigações, explicações das acusações e como anda o julgamento. Denunciado em maio de 2024 por má conduta com relação a apostas, Lucas Paquetá começa a ter o seu futuro definido nesta segunda-feira e o julgamento terá a duração de aproximadamente 3 semanas. Mas se você pensa que foi do nada que a FA fez essa acusação, você está muito enganado. Ela investigou o Paquetá por 9 meses. Para aí sim dar procedência ao caso. Em comunicado oficial divulgado pela FA em maio do ano passado, Paquetá foi acusado de violar as regras de conduta relacionada a apostas esportivas nos jogos contra Leicester City em 12 de novembro de 2022. Aston Villa em 12 de março de 2023, Leeds United em 21 de maio de 2023, todos na temporada passada, e o Baltimore em 12 de agosto de 2023, no primeiro jogo da temporada 23-24. Ele levou cartão amarelo nos 4 confrontos em questão. Lucas Paquetá foi acusado de 4 violações da regra E5.1 da Federação Inglesa em relação à sua conduta nesses 4 jogos do campeonato inglês. Regra E5. Essa regra diz que um jogador não deverá, direta ou indiretamente, tentar influenciar para fins impróprios o resultado, o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência em conexão com um outro jogo ou competição. De acordo com a documentação da FA, ofensas por apostas são separadas e distintas de acusações de manipulação de jogos. Porém, quando pode ser provado que uma aposta afetou o resultado ou decorrer do jogo, a acusação é específica e não incidente de uma ofensa por aposta. Um jogador condenado por interferir no resultado ou decorrer de uma partida pode ser banido pela vida toda. De acordo com a FA, a alegação é que Paquetá procurou influenciar diretamente o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência nessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas para que uma ou mais pessoas lucrem com apostas. A federação não detalha em seu livro de regulações disciplinares quais as faixas de sanções para quem violar a regra E5.1. Porém, em casos de uso de informação privilegiada para o uso próprio de aposta, o jogador pode pegar desde uma suspensão de 6 meses até um banimento vitalício de vida toda, além de uma multa. A comissão reguladora da FA irá avaliar se Paquetá providenciou as informações e ajuda as autoridades envolvidas. Isso pode amenizar uma possível punição por violações. A FA citou em maio que o brasileiro também foi acusado por 2 violações da regra F3, o que pode configurar como má conduta para responder questões e providenciar documentos. Isso porque o jogador teve seu celular confiscado por 8 semanas para fins de investigação, mas depois foi devolvido. Porém, quando foi pedido novamente, ele havia sido comprado um novo
e havia dado um fim no outro celular, o que configurou a acusação de obstrução de informação. Mas mesmo com outras possibilidades de punições da FA, ela pede, segundo o jornal britânico The Guardian, o banimento do brasileiro do esporte. Paquetá, caso punido, poderá recorrer na própria FA e, em um segundo momento, na Corte Arbitral dos Esportes, a CAS. Lucas Paquetá, de 27 anos, atuou em 33 jogos na atual temporada, contando na seleção brasileira e no West Ham. Foram 5 gols e 1 assistência. Ele ficou fora da última convocação de Dorival Júnior e não enfrentará a Colômbia e a Argentina pelas eliminatórias. O técnico do Brasil alegou questões médicas para deixar o meio-campista de fora. Paquetá publicou uma resposta em suas redes sociais, alegando que cooperou com as investigações e que é inocente. Abre aspas. Estou extremamente surpreso e chateado com o fato da FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante esses 9 meses. Nego as acusações nas íntegras e lutarei contra todas as minhas forças para limpar o meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários. Fecha aspas. Escreveu o meia. A história de Lucas Paquetá, se for verdadeira, é um exemplo clássico de uma burrice inacreditável no futebol moderno. O jogador tem um salário anual de 7,8 milhões de libras, cerca de 52 milhões de reais, e um valor de mercado estimado em 65 milhões de libras, o que se daria a 436,3 milhões de reais. Com esses valores, Paquetá é o jogador mais valioso do elenco. O valor de mercado, segundo o Transfer Market, site especializado no mercado da bola, ainda assim, ele supostamente se envolveu em um esquema de manipulação de apostas, onde os ganhos combinados giram em torno de 100 mil libras, 675 mil reais. Pensa comigo, um cara que ganha quase 4,3 milhões por mês arrisca sua carreira inteira para que outra pessoa lucre com uma quantia que para ele é troco de pinga. Isso não faz o menor sentido. Se essas acusações forem confirmadas, será um exemplo da autossabotagem da história do futebol. Outro detalhe que torna tudo ainda mais ridículo é o fato de que as apostas foram feitas justamente na ilha de Paquetá, onde o jogador nasceu, ou seja, se fosse uma tentativa de ocultar as ações, foi a pior estratégia possível. Além disso, a própria Betway, patrocinadora do Master do West Ham, detectou a movimentação suspeita. Como ele achou que ia passar despercebido? Se for condenado, Paquetá pode ser banido do futebol para sempre. Isso significa jogar no lixo uma carreira de sucesso, uma vaga praticamente garantida na seleção brasileira e contratos milionários. Se ele realmente manipulou os cartões, não dá para defender. É simplesmente burrice e das grandes. Se você já parou para pensar que essa situação pode até ser usada como um argumento pelas casas de apostas para justificar a sua presença no futebol, afinal, foi justamente a Betway, patrocinadora do West Ham, que indicou o padrão incomum nas apostas feitas na ilha de Paquetá. Ou seja, sem essa fiscalização, o esquema poderia ter passado despercebido. As empresas do ramo podem se aproveitar desse caso para reforçar a narrativa de que elas não são apenas um problema para o futebol, mas também parte da solução, ajudando a identificar e combater fraudes. Isso pode ser usado até como estratégia de marketing, mostrando que os sistemas de monitoramento das bets são eficazes em evitar manipulações e garantir um jogo limpo. É irônico
porque muitas críticas ao crescimento das apostas no esporte giram em torno do risco de manipulação. Mas, nesse caso, foram justamente as ferramentas dessas empresas que ajudaram a levantar suspeitas sobre Paquetá. No fim, as bets podem sair dessa história até mais fortalecidas que o próprio jogador. Essa situação pode até ser usada como argumento pelas casas de apostas para justificar sua presença no futebol. Afinal, foi justamente a Betway, patrocinadora do West Ham, que identificou o padrão em comum nas apostas feitas na ilha de Paquetá. Ou seja, sem essa fiscalização, o esquema poderia ter passado despercebido. As empresas do ramo podem se aproveitar desse caso para reforçar a narrativa de que elas não são apenas um problema para o futebol, mas também parte da solução, ajudando a identificar e combater fraudes. Isso pode ser usado até como estratégia de marketing, mostrando que os sistemas de monitoramento das bets são eficazes em manipulações e garantir um jogo limpo.